Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar aí nossa série falando sobre os filmes do universo Invocação do Mal, né? O primeiro filme aí e consequentemente este universo completou 10 anos aí recentemente e a gente vai falando desses filmes aqui também em preparação para a estreia de A Freira 2, que segue marcado para o dia 7 de setembro aqui no Brasil. E aí eu já fiz vídeo aqui falando sobre o primeiro Invocação do Mal e também do primeiro filme da série Annabelle. Se você ainda não assistiu, o link da playlist vai ficar aqui. Você pode entrar lá e assistir, depois que você também assistir esse vídeo, que eu vou falar aqui de Invocação do Mal 2, filme que estreou em 2016. Mas antes, claro, vou pedir para você já deixar o seu like aqui no vídeo, também se inscrever no canal e ativar as notificações para você nunca perder os vídeos, estar sempre aqui comigo e também fortalecer o trabalho. Sem mais delongas, vou rodar a vinheta e volto já já. Lembrando que este vídeo vai conter spoilers de Invocação do Mal 2. Caso você ainda não tenha assistido o filme, recomendo que você o faça primeiro. Inclusive ele está disponível lá na HBO Max e você pode ir lá assistir o momento que você quiser. Mas se você já assistiu ou não se importa aí com os spoilers, bora seguir em frente. Muito bem. A gente tem um filme aqui com o retorno do James Wan, ele que não costuma fazer sequências, fez uma sequência de Sobrenatural em 2013 mesmo, e agora em 2016, né, neste filme aqui, retorna para a sequência aí do Invocação do Mal. Ele traz aí seu trabalho de direção muito característico, toda a subjeção, toda essa criação de aura, muito mais denso do que o primeiro filme, inclusive, mas ele peca um pouco aí em algumas questões, como no excesso de explicações. E o James Wan, para mim, aqui, em suma maioria, ele cria boas narrativas, cria boas atmosferas, mas tem uma grande dificuldade de encerrar. Eu vou entrar em detalhes mais sobre isso aqui nesse vídeo. Para começo de conversa, Vera Farmiga e o Patrick Wilson estão mais afiados do que nunca. Eu gosto muito da escalação dos dois para fazerem aí a Lorraine e o Ed Warren, né? O casal principal aí do filme. Desde o primeiro filme eu gosto muito deles, da química que eles têm, de todo o entrosamento, do trabalho que eles fazem aqui. Eu acho excepcional. E aí eu acho que nesse segundo filme a gente vê ainda mais esse entrosamento, como eles falam, tocam mais no casamento, né? A gente tem a menininha lá, que um conta uma história, o outro conta a mesma história em momentos diferentes, sem saber que um ou outro contou a história ali para a garotinha, sobre como eles se conheceram, sobre por alguns processos que eles passaram em relação, né, ao trabalho que eles têm hoje, né? Então a gente tem esse entrosamento, a gente vê um pouco mais aí, vislumbres maiores do relacionamento deles. Agora a gente vai para a Inglaterra, né, para um caso bem potente assim, né, que eles precisam viajar para o outro lado do mundo para poder resolver. E eu acho muito interessante porque já no primeiro filme a gente teve uma questão sobre a Lorraine ter desistido um tempo de trabalhar, né, com esses casos paranormais por causa de uma visão que ela teve quando eles estavam participando de um exorcismo. No começo desse filme a gente também tem uma citação de um trabalho que eles tiveram, e aí a gente conhece, né, o demônio Freira, né, que a gente vai ver o spin-off aí mais pra frente, e é participante bastante ativo deste filme aqui. E a gente vê também que esse caso foi repercutido, né? Foi dito ali que esse caso foi uma farsa e uma fraude, etc. E a gente vê um pouco mais dessa questão dos holofotes em relação ao Ed e a Lorraine, que eles vão a programas de TV, precisam ficar dando entrevistas, falando sobre o trabalho deles e, né, desmentir essa questão de que era uma farsa. De começo a gente fica parecendo pra gente, né, que o demônio Freira, ele vai ser tal qual a Annabelle foi para o primeiro Invocação do Mal ali, um primeiro caso para se debater ali, depois eles vão seguir para um outro caso, a gente vai ter um vislumbre mais sobre essa outra questão, né, no caso ali o demônio Freira, como foi a Annabelle, né, que a gente vê um pouquinho dela mais por meio do filme, mas não é isso bem que acontece aqui, a gente tem uma presença da Freira muito maior. Eu acho interessante a forma que o James Wan cria essa narrativa aqui, porque é uma forma muito potente. Ele não tem para mim o ar documental que eu tinha no primeiro, como mais real, uma coisa mais cru, mas mesmo assim eu acho que ele consegue criar uma atmosfera bem interessante e cria realmente uma aura bem densa. Eu acho o filme mais sombrio, um pouco mais pesado,
e aí de ambas as partes. É mais pesado no sentido da ameaça, no sentido de toda a aura construída ali, e também é um mais pesado um pouco no sentido da gente conseguir ir para frente, assim. São blocos de cimento, às vezes, que eu sinto ali, para a gente transpor, tem uma certa dificuldade, porque eu acho o filme também um pouco pesado nesse sentido de ser um pouco modorrento, de ser um pouco mais cansativo ali narrativamente. Eu acho que ele se alonga muito para fazer uma narrativa ali, quando ele poderia ser mais rápido, mais ágil, para a gente também dinamicamente ficar mais entrosado dentro da história. O Wan continua usando também muito bem o trabalho de subjeção dele, aquelas coisas que a gente fica, será que eu vi aquilo ali mesmo? Será que tem certeza, né? No cinema a gente precisa seguir em frente, mas quando a gente está em casa a gente às vezes volta, poxa, realmente apareceu e etc. Eu acho isso muito interessante. Mas eu acho que ele acaba no final, como eu falei lá no comecinho, sendo muito expositivo. A gente fica o filme inteiro, né, tendo a presença ali do senhor idoso, né, que morou naquela casa e não quer abandonar e tudo mais. E a gente tem outras presenças, como já é comum na franquia, né, sobre demônios acabarem aparecendo de outras formas, de outras presenças para poder assustar a família, né, e chegar em cada membro de alguma forma. E a gente tem uma história nesse sentido. Eu acho que, de certa forma, o filme acaba também se problematizando quando ele acaba caindo numa situação de repetir coisas que a gente já viu, tanto no primeiro Invocação do Mal quanto no próprio filme da Annabelle. De Invocação do Mal, eu acho que a dinâmica familiar é muito parecida com a do primeiro Invocação. E também tem a questão do final, que é muito parecido com o da Annabelle, a questão da janela e etc. ali, porque é muito parecido com o sacrifício que a gente vê no final do filme da boneca, e é muito próximo do que a gente vê aqui, o que vai acontecer com o Ed ali, toda a situação. Mas aí também eu acho que é importante para a gente poder ter um entrosamento entre o casal, para a gente ver o sentido, né, o poder que faz ali o amor que eles sentem um pelo outro. Mas nesse sentido também, eu acho que se repete muito essa questão de precisamos saber o nome do demônio, isso é muito importante, isso é muito importante, isso é muito importante, porque fica aparecendo já para o público que, bem, no final eles vão descobrir qual é o demônio, vão saber o nome dele e vão conseguir bani-lo dessa forma. Fica muito exposto para a gente que está assistindo que é isso que vai acontecer. Então acaba que quando acontece no final, é pouco surpreendente pra gente, se tratando de uma franquia de terror que basicamente deveria ser surpreendente para deixar a gente um pouco tenso, e a gente conhecendo já o primeiro Invocação do Mal e todo esse trabalho do James Wan, a gente já espera por isso. E aqui ele se expõe demais para dizer, olha só, isso aqui que ele está repetindo várias vezes é o que vai resolver a questão do filme no final. Então eu acho que todo o clima sobrenatural, ele é interessante, assim. Apesar de eu achar ele muito mais denso, muito mais sombrio, eu acho que é interessante essa mudança de tom em relação ao primeiro filme, que não é tão gritante, mas já é uma mudança significativa ao meu olhar. Porém, eu acho que ele é um pouco menos polido e um pouco menos sagaz do que o anterior. Eu acho que o filme ele fica muito entroncado, principalmente ali no meio. Eu acho que ele enrola muito para chegar à resolução. Eu acho que, né, aquela coisa assim, bom, a gente fez sucesso no primeiro, agora tem esse segundo, vamos ter mais dispositivos, vamos criar mais cenas assim tenebrosas, vamos fazer um negócio mais denso, mais sombrio, e estica muito o filme. Ele tem 2 horas e 15 mais ou menos. Eu acho que ali pelo menos meia hora, 25 minutos poderiam ter sido cortados, porque realmente poderia ter trazido uma agilidade, um senso de urgência maior, porque no primeiro isso existe muito forte. E aí eu acho que quando você fica a maior parte do filme, né, focado naquele espírito do velho e etc e tudo mais, ele me cansa, porque ele não parece ser ameaçador e não parece realmente que está causando algum problema, e sempre fica soando aquela situação de tipo, bem, isso aí não realmente parece que é a grande ameaça que está aqui, parece que tem alguma coisa errada e tudo mais, e eles ficam boa parte do filme trazendo esta imagem, essa presença do velho ali, que na verdade a gente logo no finalzinho a gente vê que não é nada daquilo. Então a gente fica boa parte do filme, a maior parte do filme, vivendo aquilo ali sem ser realmente aquilo ali. Eu acho que se tivesse uma dinâmica mais ágil e tudo mais, ficaria mais interessante. Mas o que eu acho que soa muito real, né, que dá muito esse senso de que aquilo realmente aconteceu, é quando a gente vê a tentativa deles realmente, agora sim, mais do que até no outro, provar para a igreja que aquilo realmente estava acontecendo, toda a pressão da mídia, toda a pressão das outras pessoas,
né, de estar realmente acontecendo alguma coisa, de ser uma farsa ou não e etc. Mas como tudo isso fica muito para se resolver no começo e realmente a gente não vê um trabalho de urgência para, nossa, essa família realmente precisa da nossa ajuda, a gente precisa ajudar, mas a gente não está conseguindo ver, a gente não está conseguindo provar, eu acho que teria trazido uma dinâmica mais ágil e não deixaria o filme tão cansativo como ele fica muito no meio, tão entroncado ali. E tivesse um pouco mais a sagacidade, a originalidade que o James Wan empregou no primeiro filme, mas não deixa de ser um filme bom. Na próxima semana a gente vai continuar aí na nossa série, porque ela ainda não acabou, e a gente vai falar de Annabelle 2, então fica ligado aqui no canal. Vídeo de hoje terminando por aqui, espero realmente que vocês tenham gostado. Não esquece do like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar as notificações e a gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Tchau!